Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E se você está ouvindo esse episódio na data da publicação, talvez você ainda tenha 2 ou 3 dias para conseguir garantir a sua participação lá na campanha do Catarse, de financiamento coletivo da trilogia Illuminatus do Robert Anton Wilson. Eu fiz o que eu pude e o que eu não podia para conseguir lançar esse episódio o quanto antes, para que vocês pudessem ter noção do que é essa campanha e, caso seja do interesse de você, querido ouvinte, poder apoiar e participar e fazer com que os meninos batam essa meta e tragam essa publicação para o Brasil tal como ela foi idealizada. Eu não tenho dúvidas de que essa obra ela vai ver a luz do dia. Seria legal se fosse por essa campanha, mas se não for agora, vocês fiquem de olho, porque de alguma forma ela ainda vai ao ar. E eu acho que é um tema que é muito caro e muito interessante, né? Eu gosto muito de discordianismo e de magia pós-moderna em geral. Já fez mais parte da minha vida, mas vocês vão ver que conforme eu vou entrevistando os meninos e a gente vai trocando ideia, eu vou mudando o meu semblante e a minha voz e me reconhecendo com um Rodrigo que talvez ele não esteja tão presente nas dinâmicas do Diário Mágico, né, hoje em dia. Então, esse é o primeiro recado e eu tenho mais 2 recados. O segundo recado é que no dia 28 de setembro, sábado, às 9 horas da manhã, eu e a Raquel vamos estar em São Paulo, no Parque Ibirapuera, para uma aula aberta de fundamentos de manipulação de energia. A ideia dessa aula é ensinar uma série de exercícios, explicar a teoria por trás deles, fazer com que as pessoas que estejam presentes, na data deste evento, elas possam executar esses exercícios, tanto delas para consigo mesmas, ou seja, auto-aplicações, quanto delas para com outras pessoas ali, ou do grupo inteiro trabalhando coeso. Então, vai ser um mini curso, de 3 horas, e aí, embora seja uma aula aberta, não é só chegar e participar, tem um valor simbólico de troca e tem também que inscrever para eu ter noção de quantidade de pessoas que vão estar no evento, para preparar a aula e tudo, mas esse evento ele vai ser muito interessante, tanto para pessoas que já fizeram algum tipo de formação de técnicas energéticas, porque vai complementar bastante essa formação, e eu acho que a perspectiva que eu trago, ela é diferente dos vieses dos professores, de magia e de espiritualidade por aí. Então, de alguma forma, é um ponto de vista diferente, que ele amplia a nossa percepção acerca de energia, mas também para quem nunca teve contato com nada de energia e quer testar a própria sensibilidade, ou quer entender essas dinâmicas, também é uma excelente oportunidade. Então, se te interessa, me manda um inbox ou no Instagram ou no próprio WhatsApp e eu mando as informações todas e você vai poder participar junto com as outras tantas pessoas. Provavelmente eu não vou divulgar esse evento novamente, porque já tem bastante gente inscrita, então não é um evento que dá para fazer para, 50, 70 pessoas, mas se te interessar, ótimo, maravilhoso, será muito bem-vindo. E, além disso, eu quero te informar que no dia 2 de novembro, presencialmente em Belo Horizonte, única e exclusivamente, eu vou dar o meu curso tão esperado de defesa energética. Não é um curso que eu dou rotineiramente. A última vez que eu dei esse curso foi em 2018 e eu sei que já tinha muita gente esperando por ele, mas
eu precisava de reorganizar esse curso e eu sabia que eu queria fazer uma coisa um pouco mais seleta, então, embora eu esteja anunciando ele publicamente, não quer dizer que ele vai estar, né, aberto para qualquer pessoa. Precisa de ter sido meu aluno né, em algum tipo de modalidade de curso e precisa de ter pelo menos o nível 1 e 2 de Reiki para fazer esse curso, não vai entender nada, não vai conseguir testar as teorias que não são explicitadas. Então, se te interessa, me manda uma mensagem e a gente vai conversar, eu vou mandar as informações todas e a gente troca essa ideia, tá? No mais, é isso. Apoiem o Diário Mágico, apoia.se/Diário Mágico, ajude esse projeto a continuar acontecendo e vamos lá, vamos abrir esse diário. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim! Bom, pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber não um, mas dois convidados. A gente vai falar sobre discordianismo, a gente vai falar sobre Ares, a gente vai falar sobre a grande piada e eu tô recebendo aqui duas pessoas que compõem uma mesa de mais integrantes lá no Discordcast. Tem 2 episódios comigo lá. Já deve ter mais de 2 anos que eu fui lá participar, mas bom, quero receber então aqui o pessoal do Discordcast, Papa Félix e Dark Knight, sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal? Boa noite. Fala, Rod, beleza, cara? Boa noite. Pô, primeiramente, obrigado pelo convite, cara. Prazer estar falando aí com a galera do Diário Mágico. Que massa! O prazer é meu, sensacional. Acho que o pessoal vai adorar esse papo nosso de hoje. Que bom. Bom ter vocês aqui. Pessoal, quando vocês vão se apresentar, como é que vocês se apresentam? O que vocês falam? Normalmente vocês usam né, as alcunhas e né, esse nome iniciático, ou vocês usam algum tipo de nome civil? E como é que vocês falam quem são vocês e o que vocês fazem lá no Discordcast? Eu imagino que essa deva ser uma pergunta um pouco desafiadora, mas vamos lá, né? Papo Félix e Dark Knight, me contem. Eu basicamente falo, sou o Dark Knight, porque o pessoal do nicho do discordianismo geralmente já sabe o que é, ou quem é, né? Mas o Dark Knight, o dono da Error 23, da Izine, o grande propagador de Finordes por aí pela internet. Legal. E por aí, Papa Félix. Então, cara, Papa Félix é, na verdade, mais a minha alcunha interna, né, na sociedade finordiana. Eu não uso muito no dia a dia, né, Papa Félix. Nem no Discordcast em si. Eu geralmente me apresento como Pedro Marinho, né, que é o meu nome de verdade, tá? Pra quem não sabe aí. E, na verdade, acontece, cara, que quando eu comecei o Discordcast, eu já botei o meu nome de cara. E aí começou só eu sozinho, né? E aí, conforme fui conhecendo a galera, fui convidando, né? O pessoal foi entrando na bancada fixa do programa. Todo mundo entrou já com uma alcunha, né? Com um moto e tal. E eu fiquei preso com o meu nome, que já tava vazado, né? Lá do início. Não tive essa possibilidade. Sim. Então, Pedro Marinho, mas podem me chamar de Papa Félix, cara. Que legal. Pedro, da onde surge a ideia do Discordcast? Aliás, da onde que surge a sua história com o discordianismo? Assim, é uma parada que... Não sei, eu tenho a impressão que tem alguns ciclos de conhecimento, tem algumas fases que ficam mais fortes, outras que ficam menos. Né, eu tive um envolvimento com o discordianismo ali em 2016, 2017, é uma parada que eu acho muito divertida, mas eu acho que é mais do que só uma piada, né? Tem muita filosofia e dá pra aprofundar bastante. E como é que é a história sua com o discordianismo, cara? Sim, a gente sempre fala, né, uma citação do Príncipe Discórdia, que não é só haha, né? Então, tipo assim, não é só piada, né? Mas, cara, o Discordcast, você perguntou o que a gente faz lá também, né? Como começou. No Discordcast, a ideia é a gente reunir pessoas que dediquem a sua vida ao que elas acreditam de alguma forma. Então, a gente é uma bancada de discordianos, mas a gente não fala só sobre discordianismo, né? A gente fala sobre os temas adjacentes, paralelos, etc.
E sempre a gente tenta convidar, ou até mesmo o pessoal da bancada, né? O importante é que os participantes, eles vivam aquilo que eles acreditam, né? E exerçam aquilo. Então, tem tipos de convidados. São, por exemplo, como você, pessoas que vivem na prática aquilo que elas acreditam, né? Enquanto fé, ou então enquanto prática mágica. Ou pessoas que estudam, né? Essas áreas. Então, a gente chama muito antropólogos, historiadores, psicólogos, diversos profissionais, né? Acadêmicos, que produziram estudos sobre temas relacionados à magia no geral, né? Mas a ideia começou, cara, ali em 2020, no meio da pandemia, né? Logo no comecinho ali, com uma ideia que eu já tinha há muito tempo, esse desejo de fazer podcast, né? De conversar com a galera, gravar isso e tal, ter conversas legais. E também por uma falta, cara, no meu meio aqui, eu sou de Teresópolis, né? Então, é uma cidade pequena, aqui no interior do Rio de Janeiro, nas montanhas. E aqui eu não tenho muitos amigos que se interessem por esse tipo de tema, né? Tenho até alguns, conheci muitas pessoas boas aqui relacionadas a esse meio mais esotérico, até magistas do caos e tal, nunca outros discordianos, né? Então eu tinha muito essa vontade de juntar com uma galera e bater um papo, assim, sem limites, sem barreiras, sobre qualquer coisa, aprofundar, dar aquela viajada, né? E sem assustar ninguém, né? Então eu abri o podcast falando sozinho, meio que falando sobre esses temas, assim, durante 20, 30 minutos e tal, e foi vindo a galera foi se identificando, falando comigo, e chegou até o que é hoje, né? Que é um encontro, realmente, de discordianos. Mas como que você tromba com o discordianismo? Porque não é uma parada que é tão comum assim, né? E é isso, assim, também não é uma parada que as pessoas às vezes conseguem ver a profundidade da proposta, né? É isso, muita gente acha que é haha, e muita gente né, fica no raso, o que não é um problema, né? É legal também, mas o ponto é assim, para você criar, né, um podcast nesse sentido e ter uma comunidade preocupada com isso e tal, ainda que não se preocupe única e exclusivamente, tem que ter tido algum tipo de envolvimento, assim. Da onde que parte esse pontapé inicial, Pedro? Depois eu vou fazer essa pergunta também pro Dark Knight. Uhum. Então, cara, eu sou discordiano há 7 anos, né? E magista também, no geral, há 7 anos. O Dark Knight já é mais das antigas, do que a gente chama de old school, né? Que é a galera que tava produzindo conteúdo discordiano lá em 2014 e tal. Legal. Eu comecei ali em 2017, cara, e eu tive contato muito através da internet, claro, né? 100% através da internet. Porque eu era totalmente cético. Eu tenho até um episódio do DiscordiaCast lá do começo, sozinho, falando disso, dessa experiência. Que eu era aquele clássico ateu adolescente, né? Então, eu não sou de uma família muito religiosa, meus pais são espíritas, kardecistas. Então, mesmo esse contato que eu tinha com esse tipo de misticismo e religiosidade, né, eu sempre achei forçado, pedante, que era algo sem evidências, né? Eu sempre fui muito fã de ciência, biologia, etc. Então, eu era totalmente anti-religião, assim. Mas aí, em 2017, eu fiz 18 anos, né? E eu comecei a ter contato, cara, com algumas experiências, algumas coisas. Eu comecei a me abrir mais, a frequentar uma religião, a ir num centro de umbanda e tal, como curioso, né? Legal. E aí eu comecei a testemunhar certas coisas, passar por certas experiências que começaram a me despertar um interesse, né? Então eu comecei a ler muito sobre filosofia, teologia, metafísica, etc. E comecei a escutar muito podcast, ver muito vídeo no YouTube sobre esses temas, e tromei com alguns podcasts, cara. E aí eu posso citar aqui o Mundo Freak, né? Na época o próprio Vortex, Caoscast, né? Não sei se tudo bem falar aqui. Não sei Claro. como que terminou, né, e tal. Não, eu tenho muito orgulho do projeto. Acho que foi um marco na minha vida mágica, assim. Não, cara, foi um projeto importantíssimo pra muita gente. Eu escutava lá na época que saiu os episódios e tal. E aí, nesse meio ali todo, né, eu escutei em algum ponto, cara, a galera falando de magia do caos e discordianismo, né? Meio que como um combo assim junto. E aí, eu entrei nessa meio que numa onda de... É algo tão pragmático, cara, tão sistemático, a magia do caos, que é algo que eu posso facilmente replicar e atestar por mim mesmo se funciona ou não. Então eu entrei nessa de eu vou aprender e eu vou fazer porque eu quero ver se, né, se todo mundo tá sendo enganado, se é um charlatanismo, né? Ou se realmente se o pessoal tá falando a verdade. Aí eu fiz minhas primeiras experiências e me surpreendi bastante positivamente, né? Porque eu comecei a entender que as coisas nem sempre acontecem como você quer, nem sempre é uma explicação mística, sobrenatural por trás, mas tem um uso prático. Legal. E aí disso eu tive contato com o discordianismo como paradigma dentro da magia do caos, né? E, cara, me fascinou, assim, instantaneamente.
O primeiro conteúdo discordiano que eu entrei em contato, eu soube que aquilo ali era feito pra pessoas como eu. Tipo, isso daí foi feito pra mim, né? Aham. Me capturou instantaneamente, cara. A estética, a linguagem, o humor, o nonsense, né? E esse aspecto zen e tal, que tá muito impregnado. Tudo casou 100%, cara, com como eu me sinto, como eu vejo as coisas. E daí pra frente, nunca mais encontrei nada que superasse, né? Que eu me identificasse mais. Então, ficou até hoje. Que legal. Cara, eu sei exatamente a sensação que você está descrevendo dessa identificação com o discordianismo, porque eu me lembro do meu primeiro ano de relacionamento com a minha esposa. A gente tinha viajado e estava numa pousada, era noite, e eu tava com o princípio de discórdia aberto, lendo Koans pra ela, e ela falando e ela, tipo assim, não tinha tanto contato ainda com espiritualidade, com magia nem nada do gênero, e eu, cara, isso aqui não é genial? E ela falava, é genial, e hoje eu vejo que era muito mais pra me agradar do que qualquer outra coisa, mas, tipo assim, é um momento que eu guardo com carinho, assim, saca? E é legal, assim, porque eu lembro de eu estar fascinado com a organização intelectual das coisas, e falar assim, caraca, essa galera consegue entender uma lógica suprarracional, né? Dá pra virar para além do cartesianismo, sim, e tal. E até hoje, assim, eu tenho né, um carinho muito especial, assim, não só com a organização filosófica, mas, assim, todas as possibilidades políticas e contraculturais e identitárias mesmo, até estéticas mesmo, né? Eu acho que é uma parada que a gente vai poder falar aqui bastante hoje, mas tá, entendi a sua história. E, bom, o Dark Knight, né, como é que é isso aí, cara? Né, o Pedro falou que em 2014 você já estava produzindo conteúdo. Como que você se depara com o discordianismo para começar? Então, inclusive, o Dark Knight ele surge com esse contato, né? Ah, Na época, eu conhecia sobre magia, magia do caos, e eu tava no site num site lá famoso da época, procurando sobre livros de magia do caos, e eu encontrei o Princípio da Discórdia. Daí eu boa. baixei, como, né, eu era fissurado em baixar PDFs, né, na época eu tava na faculdade, então, foi lá, 2011, mais ou menos, por aí. Uhum. E baixei esse livro, comecei a dar uma olhada e tipo, esse livro não é de magia. Mas me chamou a atenção porque a capa dele era muito engraçada, né? Tipo assim, princípio da discórdia, Sim. como você conheceu a Deus e o que você fez com ela quando, enfim, né? Aham. Eu achei muito estranho esse livro, assim, que caraca é essa, né? Eu comecei a ler e eu lia sempre à noite, assim, depois que eu chegava na faculdade, na época eu estudava à noite. Legal. E comecei a ler e eu começava a ter ataques de risos, assim, literalmente. Eu achava aquele livro muito engraçado, só que ele ao mesmo tempo era muito sagaz, era muito, tipo, coisas sacadas, assim, muito interessantes. Sim. Ah, eu fui me iluminando na cada leitura, né? Então eu lia, sei lá, 2, 3 páginas por vez. E eu até lembro que às vezes eu segurava a gargalhada, né? Porque meus pais já estavam dormindo, né? E aí eu tava tomando café depois de chegar em casa, né, à noite, e lendo no PDF no computador. E eu, tipo, lendo uma página e tentando segurar a gargalhada, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Legal. Terminei de ler, me iluminei, assim, caraca, eu sou isso aqui, é isso aqui eu sou discordiano. E aí eu comecei a procurar na internet, né, sobre discordianos. Aham. Assim, se tá em português, alguém traduziu, então tem discordianos brasileiros aí, vou procurar eles. E eu fiquei nessa jornada por 1 ano, de forma Ah, solitária, sem achar ninguém na internet, mas ninguém mesmo. ah, Aí um dia eu botei no Twitter, né, o falecido Twitter, assim, aham. pô, será que eu sou o único brasileiro que leu o Princípio da Discórdia? E Ah, joguei o tweet. Aí alguém respondeu: "Não, eu também já li". E era Os o Timóteo, Illuminati. era os Illuminati. Não, pior, eu considero como o Morfeu do discordianismo, a figura enigmática, era o Timóteo Pinto, ou Cidada, né, que depois eu conheci ele, né. E eu assim: "Cara, onde é que vocês estão?" Daí ele começou a mandar link, assim: "Ó, entra aqui nessa comunidade aqui".
E aí foi igual o Neo mesmo, da Matrix, assim, tipo, abriu, saí da Matrix e comecei a achar os discordianos, comunidade no Facebook, fóruns, e eu assim, cara, como é que eu não achava essas coisas? Eles estão ativos. Aí eu comecei a me deparar, assim, com um universo inteiro de discordianos, discordianismo, assim, surreal. E era assim, era muito link, era sarrada de links, assim, parecia um bot, assim, caramba. Uma E eu produção comecei bem a, profícua, né? Aham. e eu comecei a entrar e descobrir isso, e aí eu me propus, né, a resgatar discordianos. Então aí que surgiu o Dark Knight. Então, Ah. Dark Knight é um pseudônimo, né, que eu criei na época, e eu Aham. comecei a escrever um monte de texto, assim, um monte de texto, eu criava blogs, enfim, na época. E aí, justamente para servir como um farol. E, inclusive, isso vai culminar lá como eu conheci o Pedro, né? Então, isso foi lá, né, em 2013, 14, trilhando aí ao longo do tempo, até chegar em 2020, que essa mesma pessoa que me resgatou lá no Twitter, né? Falou assim, olha só, na época eu tinha um podcast também, tá? Só para um Aham. disclaimer aqui, era Discast. Eu era host no podcast. Pode Aí, crer. aí, aí o Cidada falou assim, ô, você já viu esse cara aqui? Eu acho que tu vai se dar bem com ele. Ele tem uns alinhamentos ideológicos bem parecidos com o teu. Daí eu olhei assim, Discordia Cast. Aí eu apareceu no meu radar, assim, que porra é essa? Olha. Discordia Cast. Daí eu assim, né? Olha, achei bem interessante e tal. Daí eu perguntei pra ele, né, de onde é que tu achou esse link? Tem contato? Sabe quem é essa pessoa que tá gravando? Assim, o Pedro Marinho. Ele mandou o Instagram do Pedro. Aí eu entrei em contato com o Pedro, assim, Pedro, você caiu no meu radar, descobri não sei o que, descobri teu podcast, a gente tem um grupo, porque a gente tava construindo uma comunidade discordiana já naquela época. Aham. E qualquer pessoa que aparecia no radar, eu captava, assim, tipo, né, pessoal, porque eu sinto que as pessoas também sentem isso de, eu sou discordiano, mas onde é que estão os outros discordianos? Então eu comecei a procurar, né, pra mostrar, assim, tem uma comunidade aqui, se você se interessa, pode se juntar e tal. E aí foi que eu conheci o Pedro. E aí, na época, eu chamei o Pedro para participar do meu podcast, né, como entrevistado. E aí a gente gravou e depois eu fui lá no Discordia Cast, isso lá em 2020 mesmo. Que legal. E aí eu peguei assim, cara, eu acho que eu vou deixar de lado o Discast e eu acho que é mais fácil eu me fundir com o teu podcast, porque o Pedro é bem mais profissional no podcast do que eu, né? O meu era todo assim, né, amador, todo editado, edição meio, né? E aí foi assim, aí tamo aí, o resto é história. Legal. Cara, que massa. Eu lembro do Cidada no Discord Brasil. E a gente, né, essa comunidade de produção discordiana era bem organizada, né? Tinha a Discord Brasilis, né? Era uma A revista de Zine, né? publicações. Era uma zine, né? Aham. Muito, muito massa. Que legal. E se perdeu um pouco, mas inclusive o Pedro deu esse fôlego, né? Com o Discordia Cast deu uma revivida, né, no discordianismo, porque tem momentos que respira por aparelhos. Aí tem umas ondas assim que aparecem inspirações e outros discordianos produzindo, e é isso. Pô, obrigado, cara. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Deixa eu colocar vocês em saia justa, que o ouvinte do Diário Mágico pode já ter ouvido falar de discordianismo, mas também pode não ter ouvido falar. Como que a gente explica para as pessoas o que é discordianismo, o que é, né, né, Eris e, né, o que é esse movimento, as propostas, né, enfim, como é que vocês definiriam discordianismo?
Cara, eis a pergunta de $1 milhão, né? Sim. Eu tô há 4 anos tentando responder isso. Cara, você Ó, imagina o que que é uma pessoa, cara, no teu trabalho, te perguntar assim, pô, você é designer de som, né? Você mexe com podcast também. Qual o seu podcast? Aham. Manda lá o link pra eu dar uma escutada. É sobre o que que vocês falam? Cara, eu nunca, até hoje eu não sei responder isso. Vira e mexe, alguém fala assim: Nossa, você produz podcast? Me manda pra eu escutar. E aí eu fico pensando qual que vai ser a reação da pessoa quando ela escutar o podcast do Diário Mágico. Alguém que, né, não tem envolvimento nenhum com espiritualidade, nada do gênero. Mas, É bom. inclusive, foda, né? Ah, ah, inclusive, no princípio Discórdia, eu acho que é no aham, princípio Discórdia, mas em algum lugar, em algum livro discordiano, diz que é o princípio Discórdia, sim. O discordianismo não pode ser definido. aham. Então Tal qual o tal. não podemos definir o que que é o discordianismo, mas a gente pode descrever como o movimento se faz. E aí a pessoa pode ter uma ideia do que é o discordianismo. Você quer começar então, Dark Knight, dando uma breve explicação aí? Pode ser. Aí daí depois tu complementa aí com algumas coisas que tu sabe também. Mas assim, basicamente, resumidamente, o discordianismo ele é uma religião satírica, né? Começou lá em 1960, 1959 ou 60 ali, né? Com uma zine mesmo. Os caras, dois caras lá, né? Da Califórnia, se eu não me engano. Uhum. É da Califórnia, Pedro? Eu acho que é, né? Eles escreveram a zine misturando Sim. muitas coisas de zen, de ciência, tudo um conceito de caos mesmo, né? E com muita dose de humor. Então eles criam uma zine lá para tentar romper com o contexto da época, né? E aí começa a se espalhar, um xerocando o outro, e as pessoas gostaram, e foi crescendo, crescendo, e hoje é basicamente, como nasceu como uma piada, né, uma brincadeira, na verdade pode ser uma religião disfarçada de piada, ou uma Eu amo piada essa disfarçada de religião, né, a gente não sabe, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né, é uma coisa quântica, né, Sim. paradoxal, e então o discordianismo ele lida muito com o conceito de caos, e essa é a ligação com a magia do caos também, porque o nosso conceito de caos não é bagunça, né? Não é desordem, porque a gente entende que dentro do caos está a desordem e também a ordem, né? É como se a gente chamar, tipo assim, fazer uma analogia, a temperatura é o caos. E dentro da temperatura a gente tem a fase calor e a fase frio. São polaridades. Mas ambas são temperaturas. A gente mede temperatura e, enfim, a gente fala sobre isso, né? Ou tá quente ou tá frio, né? Então o caos, ele aborda isso, desordem ou ordem. Então a gente acaba vendo a realidade de uma outra perspectiva, né? Porque está muito incrustado e isso pode ser a maldição do cara cinza, né? E aí tem muitas fics, né? Para quem não sabe, tem muitas fics, muitas lores dentro do discordianismo. Isso que é o bacana porque envolve uma questão bem criativa de cada discordiano, porque cada discordiano pode ser um papa, né? E o papa é como se fosse um grande RPG. E aí você é o líder da sua própria religião Sim. ou dos seus conceitos, é como da sua própria filosofia, que é a Cabala. E é uma grande brincadeira divertida, mas que também tem uma questão séria, né? Porque nem tudo é haha, como já foi dito aí, né? Eu acho que o grande, né, a grande coisa interessante do discordianismo é que ele te não só te fornece, mas ele te encoraja a criar uma espécie de autonomia consciencial e metafísica, e que, né, a partir daí você vai tendo grande liberdade para ir definindo o que funciona e faz sentido para si e o que não faz, e né, é lícito e é encorajado que cada pessoa respeite as crenças e definições das outras pessoas. Então, é, 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 é uma é uma filosofia extremamente respeitosa. Ela pode ser individualista no sentido de que você não tem nenhum tipo de obrigação de aceitar nada, nem mesmo nenhum tipo de calendário oficial do discordianismo, nem precisa aceitar o princípio discórdia como um suposto livro de lei da religião, como outros segmentos religiosos, né, pressuporiam. Mas que ao mesmo tempo você é encorajado a ir experimentando
outras premissas, né? A gente vai falar um pouco sobre Robert Anton Wilson mais pra frente, ele usa o termo túneis de realidade, né? Então o discordiano, ele é alguém que tem túneis de realidades próprios, que ele não tá muito interessado em saber se tá certo ou se tá errado, ou se as pessoas concordam ou não, ele só, de alguma forma, quer estar confortável com aquilo que faz sentido para ele, e ao mesmo tempo não é uma abstração, pode ser uma abstração, mas não necessariamente é algo que quem tem um intuito meramente provocativo, né? É provocativo no sentido de ser desamarrado de um fundamentalismo estrito, mas essa provocação só é porque é uma exaltação à liberdade de pensamento. Falei certo ou falei besteira? Me corrijam. Cara, perfeitamente. Perfeitamente. Se eu posso contribuir com o que foi dito, né, tanto por você quanto pelo Dark Knight, é que é o seguinte, cara, o Princípio da Discórdia, ele é um livro que ele surge lá e dá origem ao discordianismo, né, e ele precede a Magia do Caos. E aí eu imagino que quase todo mundo que tá ouvindo isso daqui agora saiba, né, mais ou menos o que é a Magia do Caos, mas vai entender também junto aqui com a explicação que eu vou dar do discordianismo, porque ambos, cara, estavam andando muito juntos ali no começo. E o discordianismo acabou influenciando muito o que veio se tornar a Magia do Caos, porque no centro, cara, da visão do discordianismo, do que era o princípio da discórdia em si, tá uma questão muito forte de metalinguagem que tem no livro, que é sobre como o próprio leitor está se colocando perante aquela informação ali, né? Então, quando você pega todas as religiões, todos os sistemas mágicos, quase todos, né, mas todos, essencialmente, você consegue perceber que eles têm padrões, né, de funcionamento, sistemas internos e tal, técnicas, né, para atingir certos estados, fazer certas coisas, que são compartilhados entre essas religiões. E a Magia do Caos, basicamente, ela surge em torno dessa ideia, né? É um metasistema em que você consegue construir outros sistemas mágicos ali, outras práticas mágicas ali dentro, sem estar necessariamente atrelado a uma religião, né? E aí, o que o princípio da discórdia tenta o tempo todo evidenciar é que toda religião, ou o próprio discordianismo em si, estando ali como um arquétipo de religião, né, na história, porque o princípio da discórdia ele seria como um livro mesmo, é que aquelas rebarbas do sistema mágico são nonsense, né? E ele leva isso ao extremo para tentar fazer você mesmo perceber esse nonsense e perceber como que todas as religiões ou todas as culturas, todas as filosofias meio que são assim. Então tem um centro que é valioso, o que está ao redor não importa muito. Então é por isso que também é uma religião satírica, mas ela não é 100%, né, só uma piada, porque ela tem um sistema mágico ali no meio, né? Ela tem uma filosofia verdadeira lá no centro. E tudo que está ao redor é uma piada. E aí ele tenta fazer com que você mesmo, enquanto leitor, perceba que você pode criar as suas próprias rebarbas. Então o que importa, né, é o core da sua prática e todos esses símbolos, toda essa parte, essa perfumaria da sua prática, pode ser qualquer coisa. E ele estimula você mesmo, enquanto leitor, a fazer isso, né? Então, por isso que ele tá o tempo todo te falando para você fazer sua cabala própria, para você se colocar enquanto papa, para você criar seus próprios rituais, etc. Ou criando rituais, citando rituais idiotas, tipo o banimento do peru, né? Para você imitar um peru, glu, 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 glu. Ou dando mitos de criação, né, do universo de uma forma totalmente caótica e tal, usando Ares como centro. Mas no core, cara, você tem a ideia que o Dark Knight até citou, né, que é parecida com o taoísmo, de desordem dentro da ordem e ordem dentro da desordem, e que ambos complementam a si mesmo e formam o caos, né? Então, os dois são importantes para a criatividade, né? Então, a ordem excessiva traz a maldição do cara cinza, que você vai ser uma pessoa chata e tal, você vai ter bloqueios, não vai conseguir se desenvolver. E o excesso de desordem também traz a discórdia pura, né? Traz a destruição completa. Então, um dentro do outro, os dois equilibrados, você faz qualquer coisa. Esse que seria o core da parada, né? Cara, e isso tudo é muito legal porque você vê essa complementariedade da magia do caos até num sentido de compor esse pensamento filosófico que muitas vezes
a magia do caos permite o descarte, né? A magia do caos, enquanto metasistema, ela permite a apropriação de outros sistemas e de outras né, ferramentas. Então, crença como ferramenta, né? As técnicas meramente enquanto instrumentos de resultados, sem que você tenha que utilizar de fundamentações próprias para né, usar daqueles ferramentais, né, das religiões e dos sistemas mágicos diversos. Mas nesse descarte dos fundamentos, às vezes produz-se um indivíduo muito esvaziado de um sistema crítico metafísico, né? Ou um sistema metafísico crítico. Ou seja, o sujeito ele está se empoderando metafisicamente, mas ele está inconsciente de si no processo, né? Ele consegue usar então né, a magia como uma ferramenta de manifestação da vontade dele no mundo, mas ele não consegue identificar e definir quem é esse sujeito que usa a ferramenta, né? E o discordianismo, embora ele não tenha uma pretensão clara e formal desse delineamento do sujeito, né, é impossível de você de você comungar caos e ordem sem ter clarezas de que esses conceitos todos eles passam né, por uma interseção comum que é o próprio indivíduo, né? Então, mais do que um sistema mágico prático de atuação na realidade, tal como grimórios medievais ou tal como o sigilo dos servidores, a magia do caos, etc e tal, né, talvez toda essa proposta discordiana ela seja a relativização do sujeito e ele pensar a si mesmo enquanto munido de recursos diversos, né? Sejam seus pensamentos, sejam né, as suas posições, sejam né, enfim, esses vários conceitos que nos são apresentados. E aí o Dark Knight citou uma coisa muito legal, né, do lore, né, do próprio princípio Discord, que é isso, né? A gente vê uma série de narrativas diferentes que são apresentadas ali de uma forma um tanto satírica e que ela nos arranca, assim, gargalhadas muito absurdas, né, e instantâneas, mas que também nos coloca para pensar mais profundamente, né? Então a questão do King Kong, né, ou os Kwanzens ali no meio, né, própria POEE e as cabalas discordianas, né, essas várias micronarrativas no rodapé do zine, né, do livro, faz com que a gente entenda isso, sim, que esse livro ele não está sendo escrito de numa lógica ordinária de princípio, meio e fim. Tem muitas perspectivas que elas são conflitantes, né, e que às vezes elas até são literalmente discordantes dentro da própria publicação, né? Igual a história do Senhor Momoto, né? Que podia engolir o próprio nariz. E ela vai passeando pelo livro, né? É uma narrativa não linear. O livro é totalmente não linear. Tu lê uma página, não necessariamente a próxima página tem a ver com a página anterior. Já é outra coisa, né? E a história do Sr. Momoto é um exemplo muito bom disso, que é uma frasezinha lá numa página X, aí beleza, né? O Sr. Momoto que pode engolir, famoso por engolir seu próprio nariz, aí tipo, tu lê aquilo ali, beleza, aí tu vai passando, vai lendo outra coisa, depois de 20 páginas depois aparece, descobriram que na verdade o senhor Momoto que engolia o nariz, na verdade era um farsante, quem engolia de verdade era o seu irmão. E aí começa a ter um plot twist assim, tá bom, aí tu vai lendo, vai ler assim, não, na verdade realmente se afirmou que era o senhor Momoto realmente que engolia seu próprio nariz, inclusive engolia o seu próprio irmão, aí tipo acabam fazendo umas coisas bem absurdas mesmo. É muito maravilhoso. E, cara, bom, quando a gente fala isso, assim, né, de que
o discordianismo, ele tem, assim, uma certa ligação e relação com a magia do caos. Na minha cabeça, são coisas complementares, mas eu não conseguia enxergar essa, vamos dizer assim, essa intimidade da magia do caos na concepção do discordianismo, né? E eu não tinha isso claro, assim. No entanto, quando a gente vai falar de né, alguns autores e as próprias pessoas que produzem conteúdo, né, no meio, é muito claro de ver que essa relação existe. E aí, bom, tem um monte de coisas que eu quero perguntar para vocês, mas eu queria saber, assim, né, se vocês têm histórias envolvendo discordianismo, seja a nível, assim, metafísico, espiritual, a nível assim de um puta despertar de consciência, né, aquele shift, né, aquela mudança de percepção que de repente as coisas fazem sentido, né, porque eu tenho essa impressão, que às vezes as pessoas elas vivem o discordianismo enquanto uma fase, no que legal descobrir essa publicação, que massa, né, consome um monte de coisa, lê um ou outro autor e depois pula para um tema seguinte, deixa aquilo dali de lado. Né, e outras pessoas entendem que existe muito uma área para ser explorada ali, ou pode servir de um pano de fundo para outros tipos de ponderações e considerações e tal. Tem alguma história, né, Pedro e Dark Knight, na vida de vocês, assim, de tipo, pô, isso aqui foi muito massa e fez sentido pra mim? Tem. Pode falar, Pedro, se quiser. Não, pode começar. Então, assim, eu falo com categoria que tem um eu antes e um eu depois do princípio de discórdia mesmo, assim. Boa. Porque eu, assim, tanto questão metafísica e de autoconhecimento e também autoconsciência. Aham. Porque quando eu li o princípio de discórdia, eu vi que essa questão de ser um pouco desajustado, né? Fala muito sobre essa questão, né? Comecei a me aceitar melhor, né? Então, tipo assim, por que eu tenho que mudar para as outras pessoas, né? Uhum. Essa é a minha realidade, né? Então, não estou fazendo nada de errado, então por que eu deveria ser um... Eu descobri basicamente que eu estava com a maldição do cara cinza, né? Tinha que ser sério, não podia fazer uma piadinha ou alguma coisa assim. Então, comecei a me entender melhor e o princípio de Discord ele deu esse impulso de seguir firme. Nessa época eu também estudava hermetismo, então foi uma coisa complementando a outra. Mas de histórias assim relacionado ao discordianismo em si, tem rituais assim às vezes que a gente faz, até separei um aqui que às vezes pode ser meio engraçado, mas pode ser uma coisa curiosa assim. Mas também essa questão de entender o que é um paradigma, o que são as grades nas nossas janelas, né? Que é uma questão que a gente tenta na magia, né? Tentando lapidar a pedra até chegar numa obra, ou enfim, né? Na estátua que tem as virtudes. Então aí a gente começa a entender também o que é um paradigma, né? Que é muito dito, né, na magia do caos, assim, e tal. Agora, assim, experiências como um coletivo, eu realmente tenho, assim, uma historinha. Por exemplo, vou falar, então. A gente gosta dessa questão de gamificar a magia, né? Então, nos reunimos aí um dia para fazer uma magia experimental em estilo RPG. Foi na época da Copa do Mundo. Para amaldiçoar a Argentina, né? Legal. Então a gente se reuniu lá numa plataforma e a gente usou como cenário Teotihuacan, né? Na época eu estava no México, né? Então a gente disse, vamos subir na pirâmide, vamos usar um conceito maia, né? Que eles faziam os rituais lá oferecendo corações, né? E aí a gente evocou os 5 elementos discordianos, abrimos a caosfera, e isso como uma narrativa mesmo de RPG, assim, tipo, né, só em áudio mesmo. E visualizando.
E a gente utilizou aí um meme da Polônia que tinha lá na época, ganhando de 20 da Argentina. E por último a gente ofereceu o coração do Messi, né? Para finalizar o ritual. Resultados. Além de não ter funcionado, né? E o México ter sido desclassificado, deu uma chuva muito forte em Florianópolis. A Argentina foi campeã, como todo mundo sabe, e o Messi foi considerado o melhor jogador da Copa, né? Caralho. Muito bom. Mas é isso, assim. O resultado principal é vocês se divertiram pra caralho no processo e, né, tipo assim, de alguma forma, foi um momento divertido em grupo, né? Sim, e aí as hipóteses começaram a surgir, né? Porque Ah. a gente usou um conceito de sol negro, né? Porque, tipo assim, tem um sol que é usado pelos maias, vamos usar um buraco negro que é o oposto, né? Já que a gente tá, sei lá, numa coisa totalmente oposta. Não sabemos o que ocasionou o resultado, né? Mas é uma história aí meio curiosa e engraçada, porque foi um experimento mágico isso aqui, realmente, foi feito com uma intenção verdadeira e realmente tudo que foi proposto deu o contrário. A gente... De caralho. De caralho. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito desse conceito de cara cinza. Porque eu entendo que ele se aplica demais na magia, né? Eu imagino que né, quando esse conceito foi cunhado, ele pode ter levado em conta, sei lá, alguns burocratas da época, etc e tal. Mas ele se aplica muito ao estudante de esoterismo que é tradicionalista e que tem uma espécie de, sei lá, pureza metafísica, que é justamente tudo aquilo que o próprio princípio de discórdia abomina, né, por assim dizer, né, e que a gente consegue se enxergar ali naquele papel muitas vezes, né? Todos nós temos algo de cara cinza em si, né? E todos nós, quando identificamos isso, falamos assim, caramba, essa é a minha parte chata, né? Nossa, olha, olha as influências da civilização arraigadas aqui em mim, né? Então é um conceito que ele é caro para mim no sentido de conseguir enxergar aspectos meus naquilo dali. Eu acho que esse é um dos vários conceitos que vão se apresentando quando você começa a pensar discordianismo, né? Sim. Cara, o cara cinza é aquele cara que ele não se permite se divertir, tipo, nem um pouco, tá ligado? Que ele é anti-diversão, assim. Todo mundo conhece uma pessoa assim, né? E todo mundo é assim em alguns momentos. Isso daí, cara. O cara cinzismo, realmente a gente foge dele, mas ele corre mais rápido. E a gente né, faz esses rituais pra tentar banir o cara cinza dentro da gente, né? Sim, sim. E você, Pedro, tem histórias assim, práticas? Não. Cara, tem, assim, o lance de usar o discordianismo, né? Na prática mágica, eu já fiz algumas coisas com Dark Knight, a gente tem o grupo, né, da Sociedade Finordiana Discordiana, que tem um pessoal que faz alguns rituais, assim, a gente faz muita coisa pelo Discord, muita tecnomagia, né, coisa online e tal, que aí cada um faz na sua casa e tal, e a gente sempre usa esse elemento do RPG, joga dado, né, faz evocações, assim, cada um no seu quarto, e a gente compartilha pelo Discord e tal, e vai seguindo os dados pra ver os resultados, né? Então, tipo, a gente faz um teste de evocação de uma parada, aí joga o dado. Aí se deu ruim, tem que fazer de novo, entendeu? Até sair o dado com a regra mínima e tal, pra considerar que passou. Mas isso seria, tipo, o uso do discordianismo em si na prática mágica, né? Mas eu tinha separado aqui uma história, cara, que diz mais respeito a como o discordianismo influencia a minha forma filosófica, cara, de entender a realidade ao meu redor. Legal. Porque eu acredito, de verdade, e foi uma das coisas que me levou a me aderir ao discordianismo permanentemente, né? Mas eu acredito, cara, que o universo tem um senso de humor. E é um humor negro, né? Então, assim, o lance de você colocar Ares como a divindade criadora é algo que eu acho que é muito sábio. Porque o universo, realmente, ele tem um elemento absurdo que é humorístico. Só que, quando você é a piada, né, é difícil pra você achar graça.
né? Total. Então, O universo tem uma praticando frase do bullying. Alan Watts, cara. Aham. Oi? O universo praticando bullying, né? É. Cara, tem uma frase do Alan Watts que eu gosto muito, que é que o homem sofre porque ele leva a sério o que os deuses criaram como piada, né? Olha só. Criaram por diversão. Olha. Boa. Então, eu acredito de verdade nisso, categoricamente. Aham. Então, eu sempre tô observando essa questão humorística do universo e tal, isso é algo que me influencia muito, etc, né? E, bom, eu sou de Teresópolis, como eu já disse, né? E Teresópolis, cara, é a capital nacional do montanhismo, né? E além de discordiano, eu sou também zen, né, budista, assim, em certo aspecto. E eu curto muito Telema também. Apesar de não ser telemita, eu sou um grande interessado, né? Então, eu tô sempre lendo e tal, e eu sei que o Crowley era um grande fã do montanhismo, né? Sim. Então eu tenho muito esse lance de fazer rituais nas montanhas e tal, é algo que, um xamanismo urbano, é algo que eu tô sempre praticando. Mas eu sempre coloco um elemento discordiano, né? Que é da minha personalidade. Então, o ritual que eu separei aqui pra compartilhar do meu diário, cara, foi um ritual que eu fiz quando eu tava me preparando pra fazer a campanha da trilogia Illuminatus no Catarse, até, que a gente tinha conversado, né, e tal. Legal. É uma campanha que tá rolando agora, tá na reta final agora, provavelmente, né, quando o pessoal estiver escutando esse episódio. A gente pode falar mais disso depois. Nossa. Mas eu tava me preparando pra essa campanha pra criar um material de divulgação e tal. Eu já tinha feito toda a parte, né, da campanha em si, mas eu tinha que entrar nessa nova fase, então eu resolvi fazer esse ritual, cara, pra trazer inspiração e tal, me dar também energia, potencial criativo, né? Esse era o foco do ritual. E como que eu tive a ideia pra esse ritual, cara? Eu acampo muito, né? Faço muita trilha, que é o que mais tem pra fazer aqui em Teresópolis, é isso. E eu sempre percebi, e eu passei a acreditar depois de um tempo, cara, que toda montanha, toda trilha, ela tem um elemental próprio. Isso é uma crença minha, assim, que eu tenho, tipo, levo isso como verdade, né? E tem uma trilha aqui que a gente faz sempre, que é a Trilha da Galinha, cara. E lá em cima, cara, tem um elemental galináceo, né? Tipo, isso pelo menos era a consideração que eu tinha. E eu tive uma experiência subindo essa trilha e tal, e lá em cima eu encontrei, quando eu cheguei lá, cara, a trilha foi super difícil e tal, e eu tava na expectativa de fazer um trabalho mágico lá em cima, e quando eu cheguei lá em cima, cara, eu caí, assim, de costas, né, exausto e tal, porque a trilha tava toda fodida, lameada, e pousou bem acima na pedra, assim, né, na ponta da galinha, pousou uma águia, cara, de rapina, e ela olhou pra baixo, assim, pra mim, e eu tive uma experiência ali mística, né, de, tipo, de contato com um animal, e aí me veio a ideia, cara, de fazer um ritual com a energia, tentar evocar e invocar a energia do pináculo principal aqui da cidade, cara, pelo qual a cidade é conhecida, que é o tal dedo de Deus, né? Teresópolis e Guapimirim, que é aqui próximo, são separadas, né, pela Serra dos Órgãos, que é uma cordilheira, né? É tipo uma cordilheira, né? Um monte de pináculos e tal. E é conhecido como Serra dos Órgãos porque se assemelha ao órgão, o instrumento, né? Que tem os foles e tal. Pode crer. E o principal, o mais bonito, é o dedo de Deus, o Finger of God e tal. Que a galera vem aqui pra ver ele. Que é como se fosse uma mão, assim, com o dedo hasteado, né? De pedra, enorme e tal. Bonitão. Legal. Só que aí que tá, cara. E se eu te falasse que, na verdade, Serra dos Órgãos, na verdade, é por outro motivo? É porque Serra dos Órgãos, cara, tem a ver, na verdade, com um órgão sexual masculino. O lingam, ou falo, né? Isso, cara, é uma história, né, que dizem. É algo que é comentado, cara. E tem uma história muito interessante com o Dom Pedro II, quando ele veio a Teresópolis, que dizem que ele foi até a base ali do Dedo de Deus, né? Que era chamado pelos índios de Itaconha na época. E ele encontrou com João Garrafão, cara. E logo ali embaixo nasce o Rio do Garrafão. E esse João Garrafão deu pra ele um copo de água ali do rio e fez questão que ele bebesse. Que, tipo, não, esse copo é pra você, você precisa beber. E ele bebeu, se deliciou com a água e tal. E achou a água maravilhosa e exaltou o lugar, etc e tal. E o João Garrafão, ele ficou dando risadinha de canto, né? Porque ele sabia, cara, que Itaconha significava água de pinto, cara. Basicamente. Né? Porque em tupi, né? Porque os tupis acreditavam que, na real, o dedo de Deus se parecia muito com um pênis, cara. Porque ele tem duas bolas embaixo e uma haste de pedra enorme, né? Então, assim, o símbolo, ele é completamente subjetivo, né? A galera meio que fez um rebranding. E aí que tá, cara. Quando eu fiquei sabendo dessa história, foi através de um livro que chama Colonização de Teresópolis, de Gilberto Ferrez.
Não é zoeira. Isso é real, cara. Essa história é verdadeira. Mas... E aí eu fiquei nessa de, cara, como que pode a realidade ser tão absurda, né? Tipo, como que pode, né? Então, assim, é um senso de humor tão enfadonho, assim, da própria realidade, Sim. que eu tive que aproveitar essa oportunidade e fazer um ritual de energização e tal, de prosperidade, criatividade, né? Com o pênis lá e tal. Então eu subi uma outra montanha que é logo em frente, que chama Pedra do Elefante. Eu fiz ali todo uma meditação enquanto eu subia, né, e tal, mentalizando a parada. E lá em cima eu fiz um ritual de evocação e de invocação do pênis, cara. Pela primeira vez, assim, e foi incrível. Eu tive uma sensação, assim, totalmente energética, né, totalmente intensa e tal, de êxtase. Fiz um ativamento também de um sigilo quando eu tava com a invocação, né? E, cara, pra mim, assim, no momento foi super efetivo. Eu não tive grandes resultados, tipo, não foi algo que nem o Dark Knight falou, né? Tipo, quero que a Argentina perca e tal. Eu não tinha um objetivo tão objetivo, né? Uhum. Mas eu consegui trabalhar, cara, com a energia ali do arquétipo, né? Com a visão tupi. E foi algo muito interessante, porque eu tive muito essa visão de que como um signo natural, né, tipo uma montanha, ela é construída naturalmente ao longo de milhões de anos, né, e ela é vista pelas pessoas de formas diferentes, né. Então, tipo, o que pra muitos é um dedo e tal de Deus apontando pro céu, também parece muito um pênis, cara. É inacreditável. E você conseguir trabalhar essas diferentes visões, né, é algo muito interessante. Não, então eu tive... Sobre essa, isso, né? Como que podem haver inúmeras perspectivas e que né, tal é uma coisa meio gestalt, né? Assim, se você olha pela perspectiva de, sei lá, um órgão de tocar, né? Beleza, funciona. Se você olha pela perspectiva de um órgão sexual, tal como um pinto mesmo, é uma outra perspectiva que também é válida e assim, conforme você entende, sei lá, a narrativa que você elege, né? Porque é isso, assim, você escolhe o que você quer ver também. Sei lá, o simbolismo ele é diferente, né? Né? Objetivamente as coisas são a mesma coisa, mas né, subjetivamente aquilo muda a sua experiência com o lugar também, né? Isso é muito doido. Sim, cara, e assim, talvez pro ouvinte não seja tão intenso quanto foi pra mim, mas é porque, cara, o Dedo de Deus, ele é o símbolo da cidade. Tipo assim, todo o cartão postal e tal. E é aquele lance de quando você vê, você não consegue desver, sabe? Então, pra mim, cara, acabou. Acabou o Dedo de Deus, mano. Eu só consigo ver outra coisa agora. Inclusive o Pedro fazia questão de mandar fotos. Fotos não, era sticker, né? Adesivos dessa pedra lá no grupo. Enfatizando esse simbolismo. Sim. Então agora todo mundo tem essa mesma visão. Que legal, que legal, que legal. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Mas Pedro e Dark Knight, vocês falaram, né, de uma pessoa que é caríssima para mim, que é o Robert Anton Wilson. Eu falo que o meu livro preferido é O Ascensão de Prometeus. Esse livro eu li ele em 2018, sei lá. Ou 17, não sei, não, acho que foi antes. Enfim, e eu lembro que ele foi presente de Natal da minha digníssima esposa, né, eu pedi e ela me deu, e eu lembro de eu estar na praia, né, lendo ele e estar fascinado e, tipo assim, não querer largar o livro. E ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que leio muito devagar, né, porque eu vou lendo e apreciando cada frase, assim. E não é um livro que você consegue ler de cabo a rabo, né? Inclusive, se você ler ele de cabo a rabo, você
desperdiça, né, a oportunidade de refletir sobre si mesmo, de entender mais profundamente aqueles conceitos, porque é um livro que ele te apresenta uma perspectiva e você precisa de certo tempo para digerir ela e observar no cotidiano. E a graça do livro é justamente você conseguir enxergar aquilo dali no seu dia a dia e falar, caraca, esse cara sabe alguma coisa que eu não sei, né? Então, o Ascensão de Prometeus, para mim, é um dos livros assim que inaugura algo que eu chamo de metaconsciência, né? Que é ter a consciência da própria consciência e saber operar sobre ela. Então, quando ele vai tratar ali, né, da tese do Timothy Leary, dos 8 circuitos de consciência, ele vai dando as descrições, ao mesmo tempo ele vai propondo alguns exercícios de psicologia experimental. Tudo isso é muito fascinante, né? E quando eu conheci assim, o Robert Anton Wilson, e logo depois eu me dei conta de, caraca, esse cara tá muito próximo do discordianismo, né? E que a galera do discordianismo pirava muito, né, nele e na obra dele. Eu falei, nossa, isso aqui tem tudo a ver, né? Não foi uma relação óbvia de cara para mim, mas depois eu falei assim, nossa, tudo se encaixa. E aí eu fui atrás, né, do Psicologia Quântica, do Gatilho Cósmico, de outros escritos dele, e aí vocês falaram que vocês estão lançando agora a trilogia Illuminatus, que talvez seja né, a obra mais... não sei, mais emblemática dele, a gente pode dizer assim, e eu quero que vocês contem a história disso aí, não só a história do que é a trilogia Illuminati, mas como que vocês se depararam com o Hal, com esta obra, e como é que foi o processo de tomada de decisão de, pô, vamos introduzir para o Brasil e vamos ver o que pega. Me conta essa história aí. Então, cara, como você mesmo falou também, né? Eu tive contato ali com o Robert Anton Wilson durante um tempo, logo um pouco depois de eu ter conhecido o discordianismo, e também pra mim foi o Ascensão de Prometeus, cara, que ele me engajou muito. E como você falou, né, é um livro que você precisa digerir, cara. Acho que essa palavra é a palavra certa. Você vai lendo, você vai pensando, né, sobre aquilo que você leu, ele te propõe exercícios a cada capítulo e tal. Então, foi ali também por volta de 2017, 2018 que eu li. Vocês até fizeram o Cortex Chaoscast, né, na época, sobre o livro e tal, que foi bem legal. E, cara, esse livro ele me ganhou tanto, mas tanto, que o Robert Anton Wilson daí pra frente ele passou a ser o meu autor favorito, né. E aí, quando eu fui procurar mais publicações dele, eu topei com a questão, né, de que os títulos que ele publicou, alguns publicados em português, não estão disponíveis, e outros nem foram sequer publicados, né. Isso, pra mim, foi uma surpresa tamanha. E o principal deles, né, é a trilogia Illuminatus. Então, a trilogia Illuminatus, cara, ela foi não só responsável por popularizar a conspiração Illuminati, né, mas ela também popularizou o discordianismo na cultura americana, né. Se você tem hoje referências na cultura pop em Grant Morrison, Alan Moore, né, Philip K. Dick, filmes como o filme 23 e tal, tantos outros, né, não só referenciando os Illuminati, mas com pequenas referências ao discordianismo e tal, é por causa da trilogia Illuminatus, né? Foi tipo, o maior sucesso do Robert Anton Wilson na época. Só que ele é um livro que ele é muito incompatível com o mercado brasileiro, porque ele é um livro muito difícil de se traduzir, né? Ele é um livro repleto de piadas com linguística, de metalinguagem, referências ao mundo real, a conspirações, a práticas de ocultismo, né, e etc., a nomes e tal, personagens. Então é necessário uma pesquisa aprofundada e um conhecimento desse contexto do discordianismo e de ocultismo moderno, né, no geral, para você fazer essa tradução. Então, quando a gente teve contato com isso e a gente percebeu que não havia essa tradução, né, isso sempre foi algo que ficou guardado comigo, né, tipo, esse desejo. E ali, por volta de 2022, eu tive contato com um cara, o Luiz, né, que ele é tradutor também, e ele tinha falado para mim, quer dizer, na verdade ele tinha comentado num grupo nosso de discordianismo no Facebook, perguntando se alguém conhecia alguma editora ou alguém interessado em uma tradução dessa trilogia, né? Da trilogia Illuminatus. E aí, eu fiquei com aquilo ali na cabeça e tal, depois de um tempo eu chamei ele pra conversei e tal, e ele tinha dito que ele tinha uma tradução, né? Que ele tinha feito lá por volta dos anos 2000, e ele tentou na época publicar e tal, mas nenhuma editora se interessou. Eu falei, pô, que legal, cara, eu poderia dar uma olhada, né, nessa sua tradução? E, cara, eu comecei a ler, comecei a me envolver na história, né? Nunca tinha lido o livro em inglês. Comecei a me envolver bastante, tava gostando da tradução. E
cara, eu falei com ele, olha, a gente pode tentar fazer alguma coisa, né? A gente pode ver se a gente consegue publicar. Depois eu li o livro em inglês também, né? Fiz essa comparação e tal. E comecei a analisar o tamanho do trabalho que a gente teria, né? De revisão. E comecei a trabalhar nisso como hobby. Então eu pegava ali, lia, ia adaptando, ia pegando as traduções do Princípio à Discórdia, que a gente tem em português, né? A gloriosa edição dourada, que é a mais recente, né? E adaptar, acertar essas traduções e tal, alinhar tudo. E o projeto foi se formando, né? A Maria, que participa do podcast também, é minha namorada, ela é designer gráfica, ilustradora, né? Então, ela fez as ilustrações da capa, a gente montou, assim, como seria um projeto, né? E a gente viu, cara, que era uma oportunidade perfeita pra gente fazer isso, né? Então, assim, muito do discordianismo é disso que a realidade ela te dá na cara e você tem que estar firme, né? Você tem que reagir. Então, assim, pô, não tem, então vamos fazer. E a gente entrou nessa missão. Então, eu fui atrás da editora, cara, eu contatei todo mundo, consegui autorização pra fazer o projeto, né, pra licenciar, e a gente montou a campanha no Catarse. Lá você consegue conferir em catarse.me/iluminatos. Essa ideia de fazer uma edição limitada, exclusiva e tal, como nós somos uma editora independente, né? Um grupo que começou nisso voluntariamente, porque acredita, etc. A gente abriu uma campanha no Catarse e você consegue conferir lá. A ideia seria fazer algo mais limitado para poder fazer algo com altíssima qualidade, né? Então, a gente vai contratar, além dessa revisão que a gente está fazendo de conteúdo, vai haver uma revisão gramatical e tal para um revisor profissional, uma diagramação profissional, né, por pessoas experientes em trabalhar com edições de luxo, edições especiais. Vai ser uma edição colorida, contendo os 3 livros, né, em uma edição única, e com as capas coloridas e tal, detalhes coloridos, capa dura, de altíssima qualidade. E vai ser uma tiragem única, né? Então, a ideia seria que a gente consiga reunir essa comunidade, o pessoal que gosta de Robert T. Wilson, Magia do Caos, pra gente fazer juntos isso acontecer, né, cara? Então, a gente tá dando tudo de si nisso aí, a gente acredita muito que esse livro é importante, né? Essa publicação. E vamos fazer isso aí acontecer, cara. Cara, Agora ou nunca. isso é muito legal porque eu tenho os 3 livros em inglês em casa e eu ainda não li, eu não tive a oportunidade de ler ainda, saca? E assim, na hora que eu vi que vocês estavam, né, publicando esse projeto e a gente trocou essa ideia, eu falei, caraca, olha que maravilha, né? Vai facilitar muito a minha vida, porque não é um livro fácil de se ler em inglês, né? O Robert J. Wilson tem uma linguagem muito rebuscada, né? E ainda mais assim, às vezes você vai perder o contexto daquela citação que ele faz, de às vezes alguma coisa que ele traz que é um pouco mais oculta, que está contextualizada na época e tal, e aí ter uma edição, né, em português que auxilia nessas interpretações todas, né, facilita você aproveitar a obra. Às vezes o problema não é o ler em inglês, é conseguir contemplar, né, toda a riqueza do que está disposto ali nas entrelinhas. E ele é um cara que aprecia muito, né, esse... eu não sei se é o humor, né, mais refinado, não sei se essa é a palavra, mas é isso, assim, não é um cara que você vai... que o tempo todo ele vai estar sendo completamente literal, né? Tem muitos sentidos ocultos ali nas palavras, né? Então, não é uma parada fácil de ler, por assim dizer, né? Sim, cara. Pra você ler esse livro em inglês, você tem que ser brabo. E não é só, tipo, manjar de inglês mesmo. Porque é muito conhecimento da cultura mesmo, cultural, que você tem que ter. E de magia, desses termozinhos, né? Em inglês que você tem que ter pra você entender cada coisa. Personagens e tal. Então, nessa tradução, uma coisa que é muito legal, né? Pra esse tipo de livro, é que você pode ter a confiança de que cada nome de personagem que já foi citado, traduzido em português em algum momento, a gente foi lá, a gente buscou essa tradução. Cada termo de ocultismo, a gente pegou o termo que é usado mesmo pela comunidade atualmente e colocou essa tradução, né? As citações ao princípio da discórdia, como eu mencionei, etc. Estão conforme o em português, né? Então, isso facilita muito para você entender, até porque o Illuminatus, ele é um livro muito especial, cara, não só pelo conteúdo dele, né, e pela história que ele conta, mas pela forma como ele é escrito, né? Você estava falando do Timothy Leary, né, que tem os outros circuitos de consciência que ele aborda na Ascensão de Prometeu e tal. E, cara, o Leary, ele comentou sobre o Illuminatus que ele é o livro mais importante desde Ulisses e Finnegan's Wake, né? Caraca. Que são livros que seguem essa mesma linha, cara, de serem livros... São livros do James Joyce, né?
e seguem essa linha de serem livros não lineares, livros em que a linguagem, a metalinguagem, a forma como ele é escrito é muito importante. E o Illuminatus é assim, cara, porque ele narra a história de uma forma transitando entre personagens, né, e pontos do tempo e do espaço. Então não é uma história linear, ele tem a mesma vibe do Príncipe de Córdia. São diversos fragmentos de momentos com diversos personagens, né, e você meio que tem que ir pescando o que tá acontecendo, cara. E é muito legal essa metalinguagem porque é um livro totalmente sobre conspiração, é um livro que reúne todas as conspirações, basicamente, que existem. Inclusive, é um livro que foi escrito no final dos anos 60, e ele coloca conspirações, cara, que foram se tornar populares mesmo agora, tipo, a Terra plana, né, a Terra oca e tal, coisas que foram se popularizar muito depois, ele previu ali, e ele previu muito dessa linguagem de pós-verdade, né, da internet e tal, que só veio se tornar depois. Então é um livro que ele previu muita coisa, né, de como a comunicação funciona. Ele não é nem prever, ele conseguiu ver lá na frente, né, do que já existia na época. E como ele trata esse tema de conspiração, de informações conflitantes, percepção, etc., o que é verdade, né? E você vai descobrindo ao longo do livro que os Illuminati, eles influenciaram em diversos momentos históricos, em diversos momentos da mídia, em diversos programas de TV, filmes, etc. Você vai descobrindo isso e você começa a perceber enquanto leitor que o que você está lendo também tem diversas informações contraditórias e a forma como você vai interpretar isso que você está recebendo vai moldar a história que você está lendo, né? Então cada um que lê, cara, lê um livro diferente. Isso é muito foda, cara. É algo muito único desse livro. Cara, isso é muito foda mesmo. É, eu lembro que depois do Ascensão de Prometeus, o livro que eu tive contato dele foi o A Nova Inquisição, né? Uma ediçãozinha humilde da Madras e tudo, né? Uma capa estranha, com cores, né, duvidosas. E que é um livro que ele vai, o objetivo dele é justamente fazer com que o leitor duvide de todo e qualquer tipo de certeza absoluta. Né? E para isso ele vai colocar em xeque crenças, né, religiosas, mas ele vai colocar em xeque também a comunidade científica. E ele vai mostrar que muito do método científico é mera convenção. E que, às vezes, você assume uma perspectiva lógica né, tão ferrenha que ela acaba se tornando uma viés de confirmação e uma lógica afetiva e deixa de ser uma lógica cartesiana tal como se propunha. E aí ele vai mostrando, né, ele vai apresentando uma série de notícias de jornais ou narrando casos de acontecimentos e vai perguntando para o leitor, né? Ele vai dando uma série de alternativas de como é que ele interpretaria aquilo dali. Se aquilo dali é um por acaso, se aquilo dali é obra de Deus, se aquilo dali é mera ciência, etc e tal, e tudo. E depois ele vai justificando cada uma dessas respostas e mostrando né, as várias relativizações de que aquelas respostas não são né, nem certas e nem erradas, mas que dependem de perspectivas de ponto de vista. E é muito doido porque o Robert Anton Wilson ele tem um apreço especial pela figura do William Reich, né, que foi um dos discípulos do Freud, que né, criou ali um método de bioenergética, né, de dissolução das coras corporais, e que foi um cara que né, trabalhou com energia orgone e assim... o cara construiu uma máquina de fazer chover no deserto e mostrou isso e os livros do Reich foram queimados em mais de 12 países diferentes, né? O cara foi bem excomungado assim, porque ele tinha teorias muito fortes, ele tinha um posicionamento político muito audaz, né? E aí o Robert Anton Wilson ele vai sair em defesa do Reich e vai falar justamente que a comunidade científica que é muito arrojada na sua juventude porque quer construir espaço né, para um crescimento individual de carreira e de descobrir novas
de descobrir, de fazer novas descobertas e de ser celebrado, é a mesma comunidade científica que, depois que esses nomes eles são de alguma forma consagrados e celebrados, eles vão se tornando cada vez mais conservadores e anti-progresso, né, no sentido de que eles não querem ver grandes reviravoltas porque aquilo coloca em xeque, né, todo esse modus operandi da comunidade. Então ele fala, né, que o tempo corrói, né, essa veia revolucionária do pensamento que a juventude traz, né, e que existem interesses individuais e coletivos, né, na manutenção do status quo. E aí isso é muito doido porque imagino que vai conversar aí diretamente sobre essas conspirações e né, ele vai conseguindo fazer essas previsões distópicas da nossa realidade que infelizmente vão se provando mais corretas do que a gente imaginaria se a gente estivesse, sei lá, vivendo na década de 60, 70, 80, né, no contexto de publicação dessa obra lá fora, né? Sim, cara, é muito doido você pensar isso do contexto da publicação, porque, cara, eles estavam num período ali totalmente hippie, né, etc. E um dos protagonistas do livro, que é o Hagbard Cellini, né, é um anarquista e tal, né, um pirata anarquista que viaja o mundo num submarino, né, amarelo, referência aos Beatles, né, ou vice-versa. Na real, o pior é que agora falando eu não sei qual veio onde, cara, mas enfim, né, ambos ali nos anos 60. Legal. E ele é um anarquista, então ele é esse arquétipo do discordiano, né? Ele coloca muito ele vai inserindo, cara, pílulas de ocultismo, né? E de ocultismo moderno, esoterismo moderno ali no meio do livro. Então ele vai explicando sobre o que é o discordianismo, né? Ele tem muitas referências a Telemann, muitas frases assim soltas que são trechos de livros, né? De Telemann e tal. E ele vai citando, cara, esses trabalhos, essas questões do discordianismo, e você pode até, enquanto leitor, por exemplo, eu, que tenho uma relação com esse tipo de conteúdo, né, se identificar e falar, pô, esse livro, então, ele tá colocando a minha perspectiva aqui, né, só que quando você para pra analisar e você continua lendo e tal, você vê que você também tá sendo satirizado, então ele é uma sátira no total, assim, então, ele satiriza tanto essa galera, né, tanto os hippies, ele satiriza todo mundo, mano. Tudo é satirizado, né, e você mesmo é colocado a questionar mesmo as suas perspectivas e tal, né. É muito interessante, cara. E é um sentimento... Opa, peraí. Opa, e é um sentimento meio agridoce, assim, de você perceber que você está sendo satirizado e que, opa, não, você não é um gênio da contracultura que pensa diferente de todo mundo, você também tem uma perspectiva que ela também está enviesada por uma série de referências culturais e sociais que elas foram formadas, né, e que talvez você tenha alguma perspectiva um pouco mais crítica do, sei lá, do que outras pessoas possam pensar, mas, né, você não é tão diferente assim do que você chamaria de massa, né? E aí é agridoce porque num primeiro momento é um tanto desconfortável, mas depois você aprende a receber aquela crítica e a entender aonde que também a gente precisa de repensar as nossas atitudes ou não, ou igual o Dark Knight falou, às vezes a gente só precisa aceitar o nosso modus operandi e entender né, o que faz sentido pra gente e o que não faz, né, e eu acho que a obra do Robert Anton Wilson, ela é empoderadora nesse sentido, né, de conseguir conferir né, esses aspectos da consciência que em outros momentos você não teria possibilidade disso, não sei. O que vocês acham disso? Sim, cara, com certeza. O meu conhecimento sobre Robert Anton Wilson é muito raso, assim. Eu li, assim, ali também sobre a Nova Inquisição, né? É o único livro, assim, que eu peguei dele pra ler, assim. E o que você achou quando você estava lendo? Cara, o que tu falou mesmo ali, ele meio que tenta mostrar assim, olha, no início a ciência era perseguida, né? As pessoas literalmente iam pra fogueira, né? Por questionar a autoridade da igreja. Hoje a gente vê aí na internet fácil, né? Muitos YouTubers, cientistas, detonando pseudociências como se fosse uma nova inquisição mesmo. Então, que a gente chama de cientificistas, né? E é isso que acontece, porque algumas pessoas
questionando, né, algumas verdades da ciência, que a ciência ela não diz verdades absolutas, né? É realmente o que tu falou, que é a convenção no momento. Se para mudar ela é meio difícil porque tem que ter uma evidência muito forte que aquilo realmente está errado. Mas quando isso acontece, elas vão lá, a ciência corrige, né? E a gente vê isso ao longo do tempo. Mas meio que acabou hoje em dia tá meio deturpado muitas coisas, né? Porque é ataque de todos os lados. Sim, total. E Pedro, você falou que o projeto vai até que dia? Vai até o dia 13 de setembro, cara. É até aí que você tem pra apoiar, né? Pra ajudar a gente a bater a nossa meta e realizar esse projeto. Boa. Ó, inclusive, cara, se você me permite, eu vou colocar aqui uma promoção exclusiva pra galera aí que tá acompanhando o programa, cara, porque eu acho que merece. Tá? Quem quiser ir acompanhar e apoiar. Eu não sei, você não sabe exatamente o dia que vai ser lançado, né? Mas vai ser lançado ali na reta final, não é isso? Isso, última. Deixa eu ver. Vamos dizer que é primeira semana de setembro, segunda semana de setembro, vamos colocar assim, dia 8, vamos dizer assim. Tá, então, mais ou menos ali do dia 8, no dia que você tá ouvindo esse episódio, até o dia 13 de setembro, que é quando acaba, se você apoiar qualquer apoio, você vai ganhar também, exclusivamente, uma camiseta Illuminatus, cara, gratuitamente. Eu vou enviar junto aí, pra todo mundo que apoiar nesse período. Só você mandar uma mensagem lá, quando você apoia, né, você pode enviar uma mensagem pra gente, manda uma mensagem com a palavra, com o nome, né, Diário Mágico, e a gente vai saber que você veio pelo podcast. A gente vai mandar junto uma camiseta gratuitamente pra você, pela ajuda aí nessa reta final da campanha. Pô, maravilhoso. Vai ter muita camiseta aí. Vai rolar as camisetas. Sim, igual eu falei, eu sou muito fã do Hal, eu sou doido pra ler essa obra desde sempre. Tem uma pessoa no Brasil que é o Eduardo Pinheiro, que ele escreveu o Cyberxamanismo, que foi um dos livros que explodiu minha cabeça na época, justamente porque é como se fosse uma Ascensão de Prometeus parte 2, né? Com mais Tellerman, mais discordianismo e um pouco mais de alteradores de consciência, por assim dizer. Eu lembro desse livro explodir minha cabeça também. E ali ele fazia muitas citações ao Robert Anton Wilson. E eu não tinha consciência da obra do Hal quando eu li o Cyberxamanismo pela primeira vez. Então, quando eu descobri o Ascensão de Prometeus, que aí eu li, e aí depois eu reli o Cyberxamanismo, e aí eu fui entender as referências ao Illuminatus, né, a trilogia Illuminati, eu fiquei assim, caraca, cara, eu preciso de ler esse livro, eu preciso de dar um jeito de arranjar e tal. E aí foi por isso até que eu comprei eles, mas eu sabia que ia ser vamos dizer assim, um desafio ler eles em inglês. Então, ficou parado até agora, né, quando vocês estão proporcionando essa possibilidade aí pra gente, então acho que vai ser bem interessante. Pô, perfeito, cara, nem tira da sua estante, porque vai ser rápido, a gente vai entregar até, a nossa promessa é entregar até dezembro, cara, porque como eu disse, o livro já tá, cara, os 3 livros são quase 1000 páginas, tá, ele já tá tudo traduzido, já tá quase tudo revisado, a gente só precisa da revisão realmente gramatical e tal, né, para ele ir alinhadinho. Então, assim, vai ser o tempo da revisão. Enquanto a revisão rola, já vai rolar também a diagramação, que já tá tudo alinhado, a gente já tem os profissionais. Então, cara, vai ser jogo rápido. Vai, revisa, diagrama, vai pra gráfica, a gente imprime, embala tudo e manda pra vocês. Então, até dezembro, até o final desse ano, de 2024, vocês vão ter em mãos a trilogia, cara. Do caralho. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Vamos falar sobre registro sistemático? Como é que é a prática de diário mágico de vocês? Tem prática de diário mágico? Vocês anotam as coisas que acontecem? Como é que é?
Eu tenho algumas práticas. Ah, como é que Dá é? que- Isso vem da onde, gente? Assim, eu imagino que, né, a gente falou que Dark Knight produz, né, conteúdo já há mais tempo e quando a gente começa a produzir conteúdo, começam a surgir uma série de ideias na nossa cabeça e não tem como né, dar continuidade em produção se a gente não anota as coisas. Então, um caderninho tem que ter, mas é um registro sistemático Dark Knight ou não? Ou é uma parada que, tipo, aqueles cadernos de ideias? Como é que é isso? Então, começou. É um caderno mesmo. E começou como um registro de. Era para ser como se fosse um diário mesmo, de contar sobre, né, como é que foi o dia, se foi bom, se foi mal, o que que aconteceu, um registro rápido, né? Sonhos que tinha, e tal. Só que isso lá em 2019, né? É o que eu tenho hoje aqui, né, o caderno. Aí um tempo parei, aí ficou. Depois voltei, aí anotava coisas que eu estudava sobre alquimia, né, frases que eu achava interessante, conceitos, escrevi, aí virou tipo um diário de estudo. Aí parei também. E aí depois, que é que eu faço hoje, né, que é que eu comecei a praticar mais ritualísticas. Aí sim, aí eu achei importante anotar, porque eram ritualísticas bem improvisadas, né? Tipo, vou pegar um propósito aqui que eu preciso, vou usar tal simbologias, de tal forma, desenhava ali o que tinha no altar, descrevia rapidamente, né, o que eu fiz, eu comecei com com RMP, assim, de vela, com que elementos que eu trabalhei e tal, e deixava uma página em branco depois para anotar o resultado. E aí, desde 2021, basicamente, eu venho fazendo isso nesse caderno, né? Legal. Um caderno de capa azul. Algumas ideias também surgem, também coloco aqui, tipo um rodapé, inclusive, né, descrevendo com detalhes, né? É um caderno, sabe a parte lateral, quando tu abre o caderno, que aí tem uma linha no lado esquerdo, ali perto de onde está costurado? Aham, aham. Inclusive, ali, né, virando o caderno de uma horizontal, eu escrevo detalhes ali. Eu vou dar um exemplo. Eu colocava no altar, um tempo atrás, 3 cartas de tarô. Acho que era o Ás de... Eu estou tentando procurar aqui no caderno. Acho que era o Ás de ouros, o 10 de copas e uma outra carta que agora eu não lembro. Aí... porque eles queria sempre acordar e ver aquilo ali e inspirar certos sentimentos, enfim. Ah, Aí acontecia alguma coisa desagradável no dia, ou que tipo, sei lá, vou sair com uma pessoa. Aí do nada cancelava ou ganhava um bolo, alguma coisa nesse sentido. Eu percebi que a carta do 10 de copas, ele tava sempre caída. Tipo, olha, ela caía. que Eu doido. achei estranho. No início eu olhei assim, achei estranho. Achei curioso, né? Aí eu ajeito de novo. E começou a repetir essa mesma atividade. Aí eu comecei a ficar de butuca, assim. Ué, coincidência isso? E eu comecei a interpretar isso como um sinal, um farol, assim. Sim. Tanto é que, nossa, tá difícil de achar aqui no, no meio das anotações, porque eu. Enfim, aí um dia, né, quando eu confirmei realmente isso, foi um dia que eu estava me preparando para fazer alguma coisa. E aí, quando eu olhei a mensagem que tinham cancelado, né, tava com uma expectativa, né, tudo uma expectativa legal de sair, de fazer alguma coisa. Olhei a mensagem no celular, eu fui correndo, assim, direto para o altar, tipo assim, se tiver caído aquela carta de novo, é certeza que pode ser um farol, e realmente Aham. estava caída. Olha. Aí eu peguei, usei esse espaço, né, que tem ali perto da costura mesmo do caderno, e anotava esses detalhes assim, ó, eu acho que descobri um método interessante de previsão, sei lá, tipo, tem gente que sente arrepios, tem gente que tem visões, né? Eu poderia deixar uma carta no altar. Se uma dessas cartas cai, é um sinal que, tipo, sei lá, alguma coisa tá acontecendo que vai
atrapalhar aquilo ali, né? E era o 10 de copas, que significa, né, uma felicidade, satisfação plena, né? E era realmente toda vez que me frustrava ao extremo por alguma coisa, aquela carta estava caída. Legal. E então, assim, eu gosto de explorar assim, os espaços do caderno. E aí eu uso esses espaços, que seriam como rodapés na lateral, como observações mesmo, assim, Comentários, né? de Aham. tempos. Então, eu vou fazendo isso. Então, eu anoto, às vezes, orações, afirmações, que até, inclusive, vi um vídeo no TikTok, achei interessante. Vou anoto ali, aí eu pego ele, às vezes eu até pego como um livro sagrado, porque tenho hinos, né, a algumas entidades, e sempre que eu vou fazer um ritual para essas entidades, eu pego esse caderno na página tal, e eu né, falo, né, com voz alta, né, uma oratória, como se fosse um livro sagrado. Então ele é uma mistura de muitas coisas, né? Pode ser um grimório, pode ser um caderno, um diário mágico, e tento sempre anotar coisas assim que crio, né? Tipo, porque eu acho que é o mais importante. Tipo assim, se eu vi um PDF, tem um material no PDF, eu nem anoto nem nada, mas tipo assim, desenvolver uma prática rápida de proteção antes de dormir. Desenho tal coisa. Eu vou lá, desenho no caderno, na página, e descrevo o que é, como se fosse uma anotação para mim, mais adiante, lembrar, tipo assim, nossa, eu fazia tal prática, acho que eu vou voltar a fazer, deixa eu ver como é que eu fazia. Aí tá registrado no caderno. Cara, doido. E assim, eu. É, é, você trouxe uma coisa que pra mim é muito. É, é muito familiar, que eu tinha algumas plaquinhas com os nomes divinos do RMP que ficavam pregados na parede do meu quarto quando eu morava com os meus pais. E, e aí, sempre que acontecia alguma coisa que era uma espécie de ofensiva e que eu me sentia de alguma forma, não sei, Atacado? atacado, uma dessas plaquinhas caía da parede. E aí era isso, assim. Eu comecei a observar essa relação de casualidade e de causalidade e fiquei assim, impressionado e falei, caraca, pode crer. Então sempre que alguma coisa bate aqui, repercute ali, que é o meu local onde eu executo, né, essa parada todos os dias e tal. Então eu já tive essa experiência também, muito interessante, cara. É bem interessante. É útil, ó. Dicas aí, se vocês quiserem colocar aí uma forma de, sei lá, eu não sei como dizer que é, mas é um alarme, né? Como se fosse um alarme, dá uma Sim, notificação, a notificação do astral. é isso. Mas Arnett, por que que você começou a anotar? O que que te levou a isso? Assim, foi por causa de prática mágica mesmo? Eu falei assim, eu sou muito fã do Franz Bardon, né? Inclusive no Boa. Discord Cast, entre a bancada, eu sou aí uma piada às vezes, né? Eu gosto Enfim, uma muito. zoação aí amigável, Ele é tipo o né? menino do Acre, cara. Ele tem uma estátua de bronze do Bardon no quarto dele. Em tamanho real, tamanho real. Cara, legal. Eu gosto muito do Ai, ai. Bardon também, viu? E aí, ele descreve, né, né, ele fala assim, tem que ter um diário mágico. E, claro, eu já tinha visto sobre diário mágico também em documentos de Telemann e Golden Dawn, essas ordens iniciáticas mais tradicionais sempre falam, né? Só Sim. que eu era muito indisciplinado porque eu não sabia o que colocar, né? Então eu tentava, eu até tenho outros cadernos de desenvolvimento de servidores, sigilos do início das minhas práticas, que eu acho que tacaram fogo, porque estava ocupando espaço lá e eu não achei mais depois que eu voltei pro médico, mas enfim. Aí eu tenho esse aqui. Aí inclusive, né, comecei a ter essa prática de escrever porque eu gosto dessa autoanálise depois Aham. de como foi o dia. Só que esse diário realmente de dia, né? Como foi o dia, eu comecei a fazer isso no aplicativo, que eu acho mais fácil. Daí dá para colocar até um emojizinho, uma corzinha de como foi o dia, se eu me sentir bom, eu coloco Legal. um verdinho. E aí o caderno eu deixei mais para essas coisas mais, não sei como dizer, mais ritualísticas mesmo, né? Sim. Mas quando comecei a perceber mais sincronicidades na minha realidade, foi quando eu comecei a realmente a usar caderno. Que Porque legal. quando tu pratica e não vê muitas, não sei, significados, ou tu tá tão ocupado com muitas coisas que tu não percebe o que tá acontecendo ao teu redor,
eu não via sentido anotar porque não tinha o que anotar, ou eu achava irrelevante. Aham. Mas depois passei por um período de introspecção e eu comecei a anotar nesse caderno porque eu peguei um apego, acho, à prática. Assim, eu sou cientista, então eu trabalho com anotação, né? Caderno de laboratório, experimentos, e às vezes eu tento fugir um pouco dessa minha rotina do trabalho. E aí eu assim, não, beleza, vou fazer isso também para magia. Então até anotava às vezes o que o Bardon sugeria, né? Colocar o dia, o símbolo solar, o solar não, o símbolo planetário, né? Se é domingo, vou desenhar ali o sol, colocar símbolos, né? No diário mágico também, que faça sentido para você, para depois ir analisando, ver se aconteceu alguma coisa naquela época, ver algum sentido. Então, basicamente, para isso, para eu meio que fazer uma autoanálise depois, assim. Muito legal, muito legal. E Pedro, e por aí, cara, como é que é essa questão de diário? Você tem, não? Flui? Como é que é? Cara, então, eu faço diário mágico, só que eu sou mais da geração Z, cara. Eu sou mais do digital. Tudo eu faço digital, cara. Eu sou 100% fã do Drive e tal, tudo pra mim é Drive. Eu já trabalhei um tempo como comprador, né, e tal, já administrei compras de uma indústria. Então eu tenho experiência grande com planilha, cara, e eu sou maníaco das planilhas. Eu gosto muito de fazer planilha. Pra mim é muito relaxante. Então eu faço planilha de tudo. Então, meu diário mágico, cara, é uma combinação de planilha do Excel, né, do Google Planilhas, com documentos do Google Docs e tal, e outras coisas. Eu faço muita imagem também de inteligência artificial, né? A única coisa que eu faço em físico, né, em papel, é tipo sigilos e tal, sim, desenhos, né, coisas mais manuais, né? Mas, cara, meu registro de magia, do que eu faço das minhas práticas, é tudo em planilha. Inclusive, lá no site da Editora Finord tem uma planilha que eu uso, que eu compartilhei lá, é só você botar editorafinord.com.br/777, que eu planilhei, cara, todo o Liber 777 também, né? No Google Planilhas. Tipo, eu fiz todo um estudo, né, uma sessão de estudos do 777 durante um tempo, que eu queria me aprofundar nessa, pra quem não sabe, né, o Liber 777 é um livro do Aleister Crowley, um conjunto de planilhas em que ele compila e compara, né, diversas religiões, diversas culturas, diversos elementos simbólicos, baseado nos 32 caminhos, né, da árvore da vida, nas 10 sefiró e nos caminhos, etc. Só que são um monte de planilha, né, um monte de coisa. Então eu botei tudo no Google Planilhas com uma barrinha de pesquisa, então você consegue selecionar lá. Por exemplo, eu quero saber uma planta, uma carta do tarô, um nome hebraico, uma fragrância, um animal, etc. Você seleciona o que você quer, e aí ele te mostra as opções que tem em todas as planilhas, você seleciona qual você quer saber, e ele te mostra em quais planilhas, né, e em qual caminho ou sefiró esse elemento tá, né, o número. Aí você bota lá o número e vê. E aí ele te dá todas as correspondências, né? Então eu uso isso para fazer os meus rituais, juntar ali fragrâncias e tal, uma pedra, um mineral, né, alguma coisa para montar rituais assim no geral, e também fazer comparação de visões, sonhos, etc, interpretações, né? E aí eu registro tudo isso numa outra planilha, né, que eu faço, que aí me dá a possibilidade de, por exemplo, traçar gráficos, né, do que eu tô fazendo, do que tá acontecendo ao longo de um período, cara, que me dá uma perspectiva que, às vezes, folheando manualmente, né, eu não teria. Então, tipo, eu consigo ver que, assim, eu trabalhei com tais elementos mais do que outros elementos ao longo desses últimos meses. E eu nem tinha percebido. Isso é algo que acontece, assim, né? Questão de sensações e tal, né, experiências, resultados, se foi positivo ou negativo e tal. Então, eu tenho tudo com gráfico e tal, tudo planilhado. E nas planilhas eu tenho a ligação pro Google Docs em que eu coloco anotações, assim. Por exemplo, nessa que eu compartilhei agora com vocês do Itaconha, lá do Dedo de Deus, né? Eu tenho as anotações aqui no Google Docs com aquele textinho que eu falei do livro, né? Falando do Dom Pedro e tal. Tenho as imagens do Dedo de Deus e tal. E tenho um pouco do que eu senti, né? Ao longo da jornada ali. Então, esse é o meu método de registro, cara. Papel pra mim não funciona. A gente já teve um outro episódio do Diário Mágico com uma pessoa que também que é cientista e também usa o Diário Mágico em Excel, né, em formato de planilha, sim. E
Foi um mind-blowing, assim, pra galera quando esse episódio foi ao ar, porque né, ela deu a explicação de por que isso funcionava pra ela, né, e quais que eram as vantagens, e a galera ficou muito, né, que doido, né, é uma possibilidade muito interessante e tal e tudo. É, mas é legal ver outras pessoas que fazem isso. Eu também gosto muito de planilhas. Né, eu fico tabelando algumas relações de entidades e esferas e incensos e essas coisas assim e tal. Então é uma parada que vira e mexe eu faço. Tipo assim. Vou agora fazer todos os meus retornos solares até a minha idade atual. Vou agora fazer a minha progressão do meu mapa natal até os 70 e tantos anos de idade. E eu perco algumas tardes nessas brincadeiras, assim, então é uma parada que é doida pra mim. Pedro, você ia gostar de ver, cara, um livro que chama The Complete Magician's Table, que é do Stephen Skinner, que é uma espécie de Liber 777 expandido, saca? É um livro que ele tem, assim, mais de 600 páginas, né, em comparação com o 777, que deve ter umas cento e poucas e tudo, e é um autor que é um acadêmico que ele expande pra caramba as correlações que o Crowley, né, propõe ali no primeiro momento, então né, é uma parada aí que você vai ter alguns meses para brincar na sua planilha. Pô, que legal, cara. Não conhecia. Tenho que procurar agora expandir a planilha lá. Pois é, tem ele em PDF, eu já vi por aí, né? Então é uma possibilidade aí. Mas, cara, legal saber desses métodos de anotação de vocês dois. E o que eu quero de vocês agora é que vocês deixem uma mensagem final para os ouvintes do Diário Mágico, para quem nos acompanhou até aqui, né? O que vocês diriam, assim, sei lá, de conselho da vida ou de espiritualidade, enfim. Caraca, hein? Responsa, né? Responsa, maior responsa. Eu não Joguei tava no colo. preparado pra isso aí, não tava preparado. Foi mal. Começa aí, Dark Knight. Nossa, obrigado, valeu aí, ó. Olha, uma mensagem para o ouvinte, né? Procure um propósito, assim, propósito realmente, porque isso acaba servindo como um farol para sempre seguir adiante, né? O mago também ele tem momentos baixos, né? Altos e baixos, e o mago ele tem que ter autonomia para se reerguer. Ele sabe, ele tem o conhecimento e se a pessoa é o praticante, ele vai conseguir. Porque às vezes, né, entra na noite escura, né? E parece que nada faz mais sentido e joga tudo assim. Pode acontecer. Mas a frase final é: tudo é uma mentira, o importante é que a mentira seja boa. Essa é a frase. Maravilhoso, amei. Boa, E aí, boa. Pedro? Cara, ótima mensagem do Dark Knight. Sim. Agora eu queria agradecer a todo mundo que ouviu aqui até o final, né? Pô, muito legal a participação de vocês. Muito legal a gravação aqui, foi um papo muito produtivo. Gostei muito, cara, desse episódio. Espero que vocês todos que estão ouvindo, tenham gostado também. E, cara, sejam verdadeiros, sejam fiéis àquilo que você acredita. E o melhor tipo de pessoa são aquelas pessoas que têm estampado na testa aquilo que elas acreditam. Eu acredito muito nisso. Então, cara, viva na pele o que você acredita. Seja verdadeiro a si mesmo, entendeu? E confiante. Seja loucamente confiante, cara. De que você vai conseguir fazer as coisas e tal. E pra seguir na vida, né, cara? Porque em um mundo de complexidade, absurdo, incerteza, né? A gente tem que se apegar a alguma coisa. Então, espero que esse papo tenha sido produtivo pra quem ouviu, que você tenha se identificado com alguma coisa, se interessado. E, é claro, apoie a trilogia Illuminatus enquanto você pode. Último recado aí, né? Onde que o pessoal encontra, então, a trilogia Illuminatus primeiro? É catarse.se, catarse.me/Illuminatus, com 2 L's, hein? Boa. Garanta lá suas recompensas, cara, exclusivas, com desconto, e a camiseta que eu vou mandar pra você, hein? Sensacional. Promessa e dívida. E onde que o pessoal encontra vocês? Tem Instagram do Discordcast, e vocês têm Instagram pessoal, é aberto pro pessoal ou não? Onde que o pessoal encontra para trocar mais ideia e pá? Fala aí.
A gente tem lá o Instagram do DiscordiaCast, que é @discordia.cast, e da Editora Finord, que é @editorafinord. Bem simples. Meu pessoal, se alguém quiser falar lá comigo, eu não posto muita coisa, né? Mas é aberto também, é @pedro_marítimo. E tem também o da Sociedade Finordiana Discordiana no Instagram e também no Facebook, que é @sofinordes. Então, só procurar lá. Também é uma página da comunidade, né, discordiana, e sempre em parceria junto com o DiscordiaCast, levando aí, apoiando os discordianos. Sensacional. Pessoal, que papo massa, que legal, que gostoso. Eu me senti rejuvenescido. Eu senti revisitando alguns tópicos que foram muito caros para mim por muito tempo e que fazia tempo que eu não sabia o tanto que eu gostava deles e o carinho que ele fez em mim. Então foi um papo muito afetivo e muito gostoso. Eu agradeço vocês por isso e é isso, assim, sucesso para essa publicação, que depois dela venham mais e é isso, vamos espalhar a palavra de Ares no mundo. Perfeito, cara. Não alimentem Teletubbies, né? E não puxem a ponta amarela. De caralho, legal, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu, Rod. Valeu. Aí sim, espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. Os meninos são muito legais, né? Eu tive lá no DiscordiaCast gravando com eles, inclusive o meu episódio já foi ao ar e foi muito divertido, foi muito interessante. É uma outra dinâmica de gravação, né? Quando eu já tive lá 2 vezes. Uma vez eu fui entrevistado, fui falar sobre energia, etc e tal, mas dessa segunda vez agora eu estava lá para falar sobre os 8 circuitos de consciência do próprio Robert Anton Wilson e do Timothy Leary, e aí é uma mesa inteira discutindo um assunto, né, tal como alguns podcasts fazem aí. Eu acho que é muito divertido e é muito fluido, né, é muito dinâmico, né, então deu para trocar ideia com eles sobre vários assuntos diferentes, né, tanto da própria proposta do programa quanto de, né, assuntos diversos, né, de discordianismo, de magia do caos, muito divertido. Eu espero que esteja ainda em tempo de você apoiar esse projeto lá no Catarse, né? Se não tiver e você tiver se interessado, né, sigam os meninos nas redes sociais, porque com certeza eles vão abrir algum tipo de late pledge, ou vão abrir uma nova campanha, ou vai ter como adquirir esse produto posteriormente. Quer dizer, né, eu espero que sim. E é isso, o Diário Mágico é feito por uma equipe, eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador e idealizador, e junto conosco, na edição, a gente tem o Guilherme Neves, lá da @Lefou Produções, e neste exato momento, quem executa as capas do Diário Mágico é o João Paulo Ponciano. Você pode ver essa galeria maravilhosa que tem se formado no nosso Instagram, lá no @Diário Mágico. E é isso, anote os seus resultados. Lefou Podcasts.